Olá pessoal, bem-vindos a uma edição, no caso aqui uma edição especial aqui do MVP. Estamos gravando vários conteúdos aqui no Gramado Summit, um estúdio aqui que montamos especialmente aqui no Gramado Summit 2024. Para quem não me conhece, eu sou Leandro Souza, sou repórter, editor da newsletter do Startups, e hoje vamos falar com um sujeito aqui que a gente já tem uma conversa aí, várias pautas no Startups há um bom tempo, mas ainda não tivemos a oportunidade de conversar, né, em vídeo, em áudio aqui para produzir conteúdo. E é um jornalista assim como eu, só que tá no outro lado do balcão aí, na parte do mercado de startups aí, grande Paulo Immediato, né, CMO e também da parte, né, cuida da parte de ecossistema aí da Oxysia. Cara, muito bem-vindo, valeu por aceitar o nosso convite aí. Valeu, Léo. Obrigado pelo convite. Super feliz de estar aqui, super feliz de estar no Gramado Summit, de a gente poder trocar essa ideia oficial, porque a gente tem várias conversas paralelas por aí. Sim. Não, e você não é nenhum estranho, produzir conteúdo, não produz apenas conteúdo na parte de negócios, de inovação, falando com as startups, mas assim como eu também gosto de música, também gosto de cultura pop e tal, né, o cara que a gente troca ideia sobre muita coisa, não só a pauta, né, do que sai no Startups. Eu acho muito legal isso. Então, né, claro, cara, eu acho super importante, assim, a gente tem que trabalhar com algum grau de especialidade naquilo que a gente faz. Eu, por exemplo, me formei em jornalismo, mas era um jornalista relativamente medíocre, justamente por ser um cara muito generalista, assim, eu me envolvia em muitas coisas e queria fazer muitas coisas e não me dedicar especialmente a uma atividade. E aí eu fui fazendo a migração de carreira, e isso tem a ver com a vida e tem a ver com os negócios, tem a ver com o processo criativo e por aí vai. Mas até agora, antes da gente entrar no assunto principal, como que casa esse dom de comunicador aí com a parte de falar de negócios, falar com os empreendedores, aí ser, de certa forma, um porta-voz para um veículo, né, grande, que nasceu de uma grande indústria, que é o CVC, a Oxysia. Como que é isso no teu dia a dia? Cara, isso é um processo curioso, porque foi um processo intuitivo, ele não foi planejado dentro da minha carreira. Eu me formei em jornalismo, não trabalhava com isso, trabalhava com economia criativa e música. Era um DJ durante muitos anos, etc. Até por causa de uma aposta de bar. Eu entrei num programa de trainee. Meus amigos duvidavam que eu ia conseguir passar, e aí eu entrei, de um fui para outro, fui fazendo a migração para a área de gestão, trabalhei em grande telecom, passei por um negócio da Ambev no interior de São Paulo, até eu ser convidado pelo André Barrens, que hoje é o head do Google para Startups, para trabalhar na área de comunicação e assumir uma liderança no escritório de prioridades estratégicas de Minas em 2012. E a gente construiu o CID, entre outras coisas. A gente construiu um projeto de cocriação de política pública usando Design Thinking. A gente construiu parcerias com o MIT Media Lab para gestão pública. E a gente construiu o CID, que foi o primeiro programa público de incentivo a startups no Brasil. Talvez a prática mais bem sucedida. E aí eu comecei a fazer a transição da área de comunicação, marketing, relacionamento, muito mais para a área de negócios. Então esse foi talvez o turning point, né, o marco dessa mudança. Isso foi em 2012. Aí de lá para cá eu fiquei até 14 no governo, fui para o Vale do Silício estudar, assumi uma posição de liderança na CNI, na frente de gestão da inovação. Depois fui empreender. Criei um negócio que deu certo, criei um negócio que deu errado, e aí migrei para consultoria. Eu liderei uma consultoria de Design Thinking, Design Estratégico, que é a Design Thinkers Group no Brasil, durante 7 anos, até eu me encontrar com o Arthur e com o Paulo Costa num café no Cubo. Eles me apresentaram o projeto da Oxysia. Na época existia lá uma posição de liderança de marketing. Eu falei, cara, eu não acredito que talvez seja essa melhor abordagem que a Oxysia precisa para se relacionar com o ecossistema. Deixa eu fazer um plano de 100 dias para isso. Aí eu fiz esse plano e isso virou uma cadeira, isso virou uma posição, e por isso eu estou aqui. Não, bacana, eu me lembro em 2022, lá no South Summit, primeira edição do South Summit, do nada, eu não me lembro assim, não sei como tu me reconheceu, assim, tô começando aqui um projeto aqui com o Arthur e tal, tô começando a Oxysia, nós estamos para lançar isso daí, eu disse assim, muito interessante. Daí, no ano, levou uns meses ainda até sair, e agora já Oxysia é a todo vapor, já teve uma turma de aceleração no ano passado, fez seus investimentos.
E agora, né, já está aí com uma segunda turma, né, o segundo batch do Oxygen Labs. E algo que eu achei muito interessante, né, um papo que a gente também já teve até agora no último South Summit, e que foi isso aí, uma mudança no posicionamento, né? Ainda é um programa de aceleração, mas muito voltado à parte de funding. Como que foi esse pensamento? Como que vocês chegaram nessa conclusão? Qual as experiências que tiveram no primeiro que fizeram, né, fazer um fine-tuning aí do segundo? Antes de eu chegar lá, tem uma historinha que é aquela história que é assim, né? A Oxygen nasce de uma grande corporação com um investimento dedicado, ou com o famoso cheque gordo no mercado, são 150 milhões de dólares, e uma missão difícil, que é uma missão de encontrar sustentabilidade e startups em sustentabilidade e transformação digital na indústria prontas para receber o investimento. A gente está fazendo scouting ativo já há 2 anos. Tinha muita coisa represada anteriormente. A gente tem dificuldade de encontrar esses negócios de fato, porque não é só distribuir o dinheiro, né? Você precisa encontrar negócios que têm potencial de escala, boa equipe de founders, ser convidado para rodadas interessantes, não só aqui como fora do Brasil. Aí tem aquele desafio que a Oxygen precisa existir por si só, como uma marca. A gente está chegando com um super desafio, com uma super expectativa, mas como é que a gente solidifica a nossa posição no mercado? Por isso esse jogo de relacionamento com o ecossistema, porque a gente quer construir esse posicionamento e esses relacionamentos de baixo para cima, né? Indo a todos os eventos, conversando com todos os players, com fundos, com startups, com veículos, etc., para justamente capilarizar essa mensagem da nossa missão. Beleza. Fizemos uma primeira rodada do Oxygen Labs no ano passado, o primeiro batch. Tivemos 324 inscritos numa série histórica de 100, então a proposta de valor foi super bem aceita, chamou muita atenção. E uma coisa que a gente descobriu na interface com os founders é que os founders estão super focados em fazer os negócios acontecerem, em fazer seus produtos e serviços funcionarem, em fazer a relação comercial para os seus negócios, mas não necessariamente estão preparados para viver uma jornada de fundraising. O que significa isso, né? Não tem um data room organizado, sabe fazer às vezes um pitch institucional ou comercial, mas não necessariamente fazer um pitch para investidores. Tem muita coisa no pipeline de desenvolvimento de produto ou na priorização de uma estratégia de go-to-market que pode ser arrumada. Muitas vezes viveu experiências de captação de recursos em relacionamentos ou cláusulas duvidosas, então tem uma dificuldade aí com cap table e com negociação com investidores anjo. E aí a gente resolveu sair de uma abordagem mais generalista e superficial, que tem um papel super estratégico para startups mais early stage, e assumir a nossa vocação de fundo de investimento e construir uma trilha especializada em fundraising. Então a gente tem um cheque de R$2 milhões, tem um incentivo de R$75 mil sem contrapartida, e uma trilha mais dedicada para essa frente de fundraising, né? Com um aspecto que eu acho que é fundamental, que é a maior parte dos programas que rodam no mercado hoje, eles estão super vinculados à atividade da corporação patrocinadora desses programas. Um desafio, né, da grande empresa. Isso, né? Então, por exemplo, uma grande corporação faz uma lista de desafios, abre e faz um chamado às startups. A gente não faz isso. A gente tem uma tese de investimentos que está centrada em sustentabilidade e transformação digital na indústria, e o nosso foco não é responder aos desafios de uma determinada corporação, mas resolver os desafios das startups com as quais a gente se relaciona para proporcionar crescimento para elas e resultado para o nosso fundo. O que significa que eu posso gerar oportunidades comerciais não só com a nossa grande corporação, mas com outras corporações do ecossistema e com outros fundos, né? Sim. Inclusive, na última turma que vocês tiveram as duas, né, das investidas de vocês foram em conjunto com outros fundos, né? Exato. A GrowPack estava com uma rodada aberta, ou seja, só para também fazer um parênteses aqui, né?
esse investimento de 2 milhões, ele não precisa ser único, ele pode ser usado para composição de uma rodada já aberta. A Logshare, por exemplo, já estava com uma rodada aberta, e a gente entrou e o nosso investimento fez parte de uma composição com outros fundos. A mesma coisa aconteceu com a Growpack, que, se eu não me engano, estava num processo de investimento com a Irani, já tinha captado com a Irani, estava em relacionamento com a Kamai e a gente entrou nessa rodada junto com eles. A Embedo é uma que não estava com rodada em aberto, mas é curioso, esse founder, tem o Daniel, né? Ele tem uma habilidade grande para conquistar fomento, para conquistar funding através de mecanismos de fomento no Brasil. Então ele conseguiu financiamento se eu não me engano, da Fundep. Eu não sei exatamente qual foi o programa que eles fizeram, mas aí o nosso investimento não entrou numa rodada por isso também. Perfeito. E, né, segundo, né, até já tinha informado em outras ocasiões, essa parte, né, da aceleração, né, mais no early stage, é parte de um fundo, né, no caso de um investimento total de 150 milhões, essa parte de aceleração é 50 milhões de dólares, né, e tem a outra parte que é mais VC mesmo, que são 100 milhões de dólares, é isso? É isso, vamos lá. A Oxygen ela é organizada em 3 mecanismos ou programas, né? O primeiro programa, e aí são 2 bolsos, né? Eu tenho 150 milhões de dólares, para os quais 50 estão focados para Venture Building e para a nossa jornada de investimento, que era a aceleração e que a gente está posicionando como uma jornada de investimento de fato, inclusive para criar uma diferenciação entre estágios de empresas, né? E 100 milhões de dólares são dedicados ao CVC, e aí a gente tem um alcance global, um mandato global. A gente está olhando para investimentos não só na América Latina, como nos Estados Unidos, na Alemanha, Europa, enfim, de forma geral, Israel, mas assim, tem um alcance global, vamos dizer assim. Sim. E no teu caso, né, como cara à frente da parte de marketing, cuida muito das ações de comunicação, ecossistema, o teu foco acaba ficando mais na parte de aceleração, falando com as startups mais early stage, ou também no VC tem um impacto também nesse trabalho, como que é teu caso, assim? A Oxygen optou por montar um time de especialistas nas áreas de conhecimento necessárias para promover o crescimento dos negócios, né? Ou seja, a gente construiu de fato uma plataforma de value creation para o nosso portfólio nas 3 frentes, tá? Então, assim como eu cuido de marketing, comunicação e engajamento com o ecossistema para a Oxygen institucional, eu também olho e tento apoiar as startups que estão no nosso portfólio nos 3 programas, tá? Mas isso é on demand, é uma relação on demand também, assim. Talvez uma investida do CVC, que já está num estágio mais avançado fora do Brasil, talvez ela não queira a minha ajuda, ou talvez ela queira para entrar no mercado brasileiro. Mas, por exemplo, tanto na parte de Venture Building, quanto na última jornada do Oxygen Labs, algumas startups procuraram a gente para falar, olha, eu queria abrir relacionamento comercial com determinadas empresas, ou dá para você dar uma olhada e avaliar a minha estratégia de marketing, ou me ajudar a encontrar um fornecedor ideal para o meu momento. Então a gente também faz isso, a gente também aporta nessas investidas, né? E o mesmo acontece com o Bruno Bueno, que é o nosso head de tecnologia, com a Renata, que é a nossa head de legal, com a Rafaela, que lidera a área de pessoas. A gente tem o Eric em produto, a Lívia em portfólio, o Bruno Vitmac na área de finanças, o Vitor liderando a frente de investimento de fato, e a coordenação geral do Arthur, vamos dizer assim, né? Fora a nossa equipe de fato que está dedicada para fazer isso acontecer. Né? Porque é interessante, né? Chega até a ser um tanto incomum ver um veículo, né, de investimentos ou de aceleração ou de jornada, né, ter claramente posicionado alguém nessa parte de marketing, comunicação, né, de olhar para como ele se posiciona frente a outros players do ecossistema, frente até mesmo com a imprensa. Então, isso me chama muito a atenção, ver alguém como tu fazendo esse papel, e como também as startups olham, né, na hora de conversar contigo, e como pode se beneficiar, né? Então é diferente, né? Cara,
O desenho da Oxygen é um desenho bastante singular. Não quer dizer que a gente está fazendo algo melhor do que o que já existe, a gente só partiu de algumas premissas que são um pouco diferentes das práticas do mercado. Alguns fundos de private equity, né, têm plataformas de value creation super robustas. Sei lá, ou se você olhar em CVC, a Wayra, por exemplo, tem um time super robusto para fazer business development para as startups investidas, por exemplo. Então, da mesma forma, a gente entende que compor esse time interno, dedicado às startups e dedicado à construção desses relacionamentos, com esse hall de conhecimentos e pessoas ali que já viveram, inclusive, a experiência de ser empreendedor, né? Pode ser um diferencial. Só que isso eu só vou te responder no longo prazo, né? A gente tem 1 ano e meio de existência, então tem muito ainda por vir, né? Não, legal. E falando agora um pouco sobre o mercado e até o que está por vir, né? Tu aqui no Gramado Summit participou do nosso pitch reverso, né? O nosso já conhecido pitch reverso que nós fazemos aqui no Startups, e no meio da conversa ali, tu falou um pouco sobre, a gente falou um pouco sobre o mercado de CVC. E falou algo assim que o FOMO do CVC, talvez esse hype do CVC, que aconteceu de 1 ano, 2 anos para cá, quando o VC de fato estava um pouco em baixa, também vai ter o seu momento agora de ajuste, talvez não vai ter tanto hype. Como que tu vê esse mercado aqui daqui para frente? Olha, tem muita gente fazendo um trabalho incrível. Acho que os CVCs vieram para ficar. Acho que eles cumprem um papel estratégico para o desenvolvimento de negócios super importante, super relevante. Mas eu acho que, como tudo que é bem feito no mundo, acaba gerando um movimento de FOMO, e tem muito player que sai fazendo isso de qualquer jeito. Eu acredito muito que, até pela oferta de valor de um corporate venture capital ter se tornado uma outra fonte de receita para as consultorias, tem muita consultoria convencendo clientes que não precisam de um fundo de corporate venture capital, de que eles precisam de um fundo de corporate venture capital. O que eu acho, enfim, no longo prazo, médio e longo prazo, esse mercado também vai corrigir. O mercado de venture capital é um negócio de risco, corporate venture capital também, ou seja, você vai ver muitas práticas, e isso quem está falando não sou eu, o próprio Ilya Strebulev, que veio falar no nosso evento no ano passado no Forward, né? Ele é o diretor da Escola de Venture Capital de Stanford. Ele disse isso, ele falou, cara, em 3 a 5 anos você vai ver mais de 50%, talvez 70% dos CVCs inativos, ou andando de lado, ou desativados, de fato, né? Desativados, que eu falo assim, inativos eu posso continuar com a célula de CVC, mas ele não está presente fazendo todos os movimentos e descendo o capital, ou descontinuado de fato. E eu acho que isso vai acontecer de uma maneira ou de outra no Brasil, como uma dinâmica natural do mercado. Sim, mas como que tu acredita que isso pode se desdobrar? Por exemplo, tu falou, tem muito CVC que acaba sendo essa coisa mais de atender a uma necessidade da própria empresa que está formando o veículo. Tu acha que isso vai ser um pouco mais, vamos dizer, consolidado de realmente pensar algo mais olhando para o mercado, talvez várias empresas fizerem uma composição e montarem CVCs, porque estava muito rolando isso. Cada empresa tem o seu, né? Como que tu vê no futuro, assim, qual é que é a tua leitura? Bom, eu acho que tem... E aí, de novo, assim, eu não quero partir da premissa de que eu tenho uma resposta para isso, porque isso é um dilema complexo, e eu acho que tem pessoas mais qualificadas e especializadas para te dar respostas mais assertivas. Eu posso dizer a minha opinião. O que eu acho primeiro, é preciso que a corporação tenha um belo trabalho de estratégia de longo prazo, e um grau de amadurecimento na sua estratégia de inovação, para que faça sentido estruturar uma prática de corporate venture capital, tá? Tem muita gente que às vezes queima as etapas e quer ir lá para o corporate venture capital sem ter estabelecido ainda a sua frente de open innovation, sem ter outros caminhos que vão
construir a maturidade em inovação dessas corporações ainda não tão estáveis para avançar para a prática de Corporate Venture Capital. Ou, em alguns casos, se você perguntar, beleza, mas por que você quer entrar no CVC? Muitas vezes você vai ter respostas inconsistentes. Tá? Então isso é uma coisa. Segunda coisa, não é para todo mundo e você não precisa ter. Precisa fazer muito sentido dentro da estratégia da companhia, como eu disse. Terceira coisa, se você está em dúvida se vale a pena ou não, existem outras maneiras de você construir valor junto ao mercado de Venture Capital. Por exemplo, tem fundos multicorp, a MSW, por exemplo, é um deles, que tem investimento lá, Banco do Brasil, Embraer, etc. Tem outros, tá? O primeiro que me veio à mente. Isso. Então, a Vox, se eu não me engano, faz um trabalho bem interessante para corporações. E são um fundo super respeitado e com uma prática muito séria, com um track record incrível. Então, assim, você não necessariamente precisa construir essa prática para usufruir do relacionamento dentro desse ecossistema, né? Não, perfeito. Não, beleza, aqui uns bate-papos mais rápidos, mas para terminar a conversa, Paulo, vou te largar um pouco na fogueira, até aproveitando o gancho que na newsletter do Startups, se você não assina, aproveita, já assina a newsletter. Eu sei que tu é um grande aficionado por música, assim como eu. Então eu vou fazer uma pergunta só para terminar, assim como eu perguntei em outros podcasts, sabe? Qual é o livro que tu tá lendo, o que tu assiste, qual é o disco que tu não para de ouvir ultimamente, cara? Cara, essa pergunta é muito boa porque eu gosto muito de ouvir música nova. Então todo ano eu começo uma playlist só com músicas daquele ano. Também faço isso. Para tentar renovar o repertório, porque senão a gente tende a passar o resto da vida ouvindo as mesmas coisas que a gente ouvia. Sim. E é uma armadilha fácil de cair, ainda mais quando tu tá depois dos 35, dos 40 ali. Exato, né? Exato. Cara, mas eu achei muito curioso o novo disco da Beyoncé. Atacando aí, se aproximando mais de country music, eu achei uma abordagem curiosa. Mas aproveitando a viagem pro South by Southwest em Austin, né? Tive numa loja de vinis lá e comprei toda a discografia do Arcade Fire. Então estou reescutando muito o Arcade Fire. Bacana. Lembrando aí dos tempos de Índia de 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás aí. Não, mas beleza, velho. Paulo, de novo, cara, brigadão aí pelo tempo, tanto para vir aqui participar do nosso palco aqui no Gramado Summit, quanto para gravar aqui esse bate-papo com a gente. E, enfim, quando tiver novidades aí com o Oxige, a gente troca uma outra ideia. Sempre um prazer estar com vocês, valeu, e a gente continua se falando, valeu. Beleza. E vocês aí, curtiram esse papo aí, tem mais conteúdo do Gramado Summit também aí em vídeo, também tem no site. E, como eu já falei, não deixe de assinar a nossa newsletter e assistir os outros também episódios do MVP aí que saem toda semana no nosso Spotify e no nosso YouTube. Valeu, pessoal.